quando ele começa dizendo que está chegando o fim de todas as coisas, esse texto é uma fala do apóstolo Pedro à igreja do Senhor. A igreja do Senhor que estava servindo ao Senhor naqueles dias em Jerusalém e em outras cidades. Esse texto, ele não está tratando da iminente volta de Cristo. Ele está falando de uma palavra vinda de Paulo, de Pedro, como pastor, como discipulador, mandando à igreja uma palavra de encorajamento, porque eles viviam um tempo de grande perseguição. Entendam, esse texto está falando da mesma igreja, dos crentes que foram batizados com o Espírito Santo, lá em Atos capítulo de número 2, quando você vai encontrar na história, um texto, quando eles foram revestidos de poder, e dali em diante eles andaram por muitos lugares e foram apregoadores da palavra, foram por muitas províncias e levaram de maneira intensa a palavra de Deus. Diz a palavra do Senhor que eles estavam com o coração compungidos, e eles estavam desejosos de pregar a palavra de Deus, mas viviam um tempo de muita perseguição. E há um paradoxo nesse texto. Esse texto me ensina uma coisa muito interessante, que inclusive contraria algo que algumas pessoas cantam. Por exemplo, nós temos uma amiga chamada Cassiane, ela canta uma canção e ela diz que onde Jesus mora não há tristeza. Ela diz que onde Jesus mora não há dor, só existe alegria. Não é verdade isso. Onde o crente mora, onde o crente está, tem luta, tem dor, tem adversidade. É verdade ou não é? Ou somente eu passo por alguma dificuldade como crente? Vocês enfrentam, vocês vivenciam, vocês passam. A diferença é que o crente tem uma referência. Ele sabe a quem ir, onde ir, quem buscar no seu tempo de provação e adversidade. Então, sendo crente, servindo ao Senhor, virão contra a minha vida e a tua vida tempos adversos, tempos de dificuldades, tempos de luta, porém nós estamos amparados em uma palavra que nos dá essa garantia. Entendam que esse texto está se referindo à igreja do Senhor. Eles estavam agora longe, distantes, eles estavam fugidos, porque estavam passando por uma ardente prova, como agora há pouco eu disse. E aí Pedro, depois de passar por uma grande prova, um tempo de relacionamento, um tempo de transformação, agora Pedro, alcançado pela mensagem poderosa, foi um homem transformado, sofreu, errou, foi restaurado, caiu, foi levantado, e agora Pedro é um pastor encorajador. E o que Pedro faz aqui? Ele traz um entendimento à igreja do Senhor. Ele olha para os crentes e ensina eles sobre o propósito de uma vida com Deus. O capítulo 2, aliás, no começo do capítulo 1, o texto vai dizer onde esses crentes estavam. Se você encontrar na sua Bíblia, vai dizer que eles estavam longe, estavam em outras províncias, eles estavam em Capadócia, eles estavam em Galácia, eles estavam longe do seu lugar de origem. Por quê? Estavam como crentes fugitivos. Contudo, eles não pararam de pregar a palavra do Senhor. O livro de Atos, nos seus pormenores, vai encontrar homens corajosos e valentes, que ao pregarem a palavra do Senhor, eles eram multiplicadores. Quando eu digo que o texto mostra um paradoxo, é porque a igreja estava passando por luta, eles estavam sendo veementemente perseguidos. Contudo, a igreja crescia, diz o texto, em graça, a igreja crescia em paz, a igreja crescia em unidade, e a igreja se multiplicava naqueles dias, lá em Jerusalém e em muitas outras cidades. E aí Pedro, então, olhando para o atual momento da igreja, diz para eles qual é o sentido de ser igreja. No capítulo 2, o versículo 9, Pedro então escreve para eles assim, antes vocês não eram povos, vocês não eram gente, vocês não eram ninguém. O versículo anterior diz assim, hoje, depois de alcançado por esta mensagem da cruz, vocês são geração eleita, vocês são povo escolhido. O que isso significa dizer? Que Pedro está ensinando o propósito de ser crente, de servir a Jesus. Você não é crente por acaso. Você é crente porque você tem referência. Você não é crente porque você caiu aqui, porque alguém te jogou deste lugar. Você é crente porque você é um escolhido do Senhor, chamado para uma grande obra, é um sacerdócio real e tem referência no reino de Deus. Aleluia. Uma coisa boa que esse texto me ensina é que o crente ele tem privilégios
tem responsabilidades. Como igreja, nós temos privilégios e tem responsabilidades. E eu te pergunto, você entende quais são os teus privilégios e você entende quais são as tuas responsabilidades? Como privilégio está isso, o gozar, está o estar, o compreender, o viver. A igreja nada mais é do que um centro de capacitação dos servos do Senhor. É um lugar onde nós somos nutridos, é um lugar onde nós aprendemos, é um lugar onde nós somos renovados, é um lugar onde nós somos abençoados, é um lugar onde a nossa fé é melhorada a cada dia mais. E mais do que isso, há um significado invisível, contudo espiritual. É um lugar do relacionamento, é um lugar do quebrantamento, é um lugar do envolvimento. Vejam, neste lugar não está alguém visível, contudo está o Senhor. Ele é invisível, porém a sua presença é real, ela está no nosso meio. E habita neste lugar a augusta presença do Senhor. Isto está no meio daquilo que nós chamamos de privilégio. Só o crente tem alguns privilégios que o mundo não tem, que ninguém tem. Primeira coisa, só o crente tem a alegria da salvação que ninguém tem. Onde você encontra mais? Onde você encontra mais? É só nesse lugar que você vem aqui e você consegue expressar júbilo, gratidão, intensidade, relacionamento, verdade, entrega. É por isso que eu, como pastor, jovem pastor, eu defendo que aquilo que se dá a Deus não se deve dar a uma medida limitada, deve se dar com profundidade. Quando você, irmão, entrar na igreja, vinha para cá, entrar com um coração cheio de vontade, uma alma cheia de alegria, para cultuar e adorar ao nome do Senhor. Levanta a mão. Para te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Espírito, em verdade, te adoramos, cante, te adoramos, vai, em espírito, te adoramos, é com entrega, com vontade, te adoramos, Rei dos Reis. E Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis. E Senhor, cadê você? Te entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus. Eu disse que o primeiro privilégio que todo crente tem é sentir a alegria da salvação. Se você vem para um culto onde todos estão adorando e você não adora, você está com algum problema. Se você vem para um culto e você não sente envolvimento, você não sente a intensidade, você não sente a vontade, você precisa melhorar. Você precisa se propor a entregar ao Senhor o melhor, porque Ele é digno desta adoração. Ela é singular. Segunda coisa, que além de tudo que todo crente tem,
Além da alegria da salvação, só o crente tem, mais ninguém tem, é o Espírito Santo. É Ele que te conduz, é Ele que te carrega, é Ele que te anima. Isso é igreja, é significado de ser igreja. Quando eu entendo que eu estou vindo à igreja, não é por homens, simplesmente por homens, é com homens, mas é com a igreja, e para a igreja é para Deus, para Ele ser adorado com a nossa intelectualidade. Amém? Não! É para que Ele seja adorado com entendimento, sim, mas para que Ele seja adorado em espírito e em verdade. Você vê um crente vindo para a igreja desanimado, cantando para o Senhor desconsoladamente, aquele não está bem, ele está precisando de ajuda. Ele vem para o culto tão desanimado que começa a cantar: nós abrimos este culto em teu nome. Como é feio no culto. Deus não gosta dessas coisas. Ei, irmão, você que congrega aqui, melhore, prepare-se. É você que tem que amar essa igreja, é você que tem que cuidar dessa igreja, é você que tem que fazer um culto com essa igreja. Quando você chegar aqui na igreja, o mundo está te vendo. As pessoas aqui nessa região estão te vendo. Quando uma pessoa não crente entra aqui no culto, ele olha para ti. Sabiam disso? Ele olha para você. Como é que você está adorando a Deus no culto? Os irmãos estão adorando, estão glorificando. Como é que você está se envolvendo? Está participando? Você está como desanimado? Está descolocado? Ou está ligado? Como é que você está? Pensa comigo. Uma pessoa não crente entrou no culto hoje. Os irmãos já cantaram umas canções belíssimas. E durante o culto, como você está? Aí o crente, o não crente, o cachaceiro, o drogado, o doidão, o desarrumado vem no culto hoje. Ele olha para você. Aí ele olha e diz assim: eu ser crente para adorar como ele ou ela adora? Não. Então pensa nisso. Agora quando você vem para o culto e você está animado, feliz, envolvente, com prestatividade, com entrega, as pessoas olham e dizem: uau, eu quero ser crente como ele é, eu quero sentir o que ele sente. E sentir o que ele sente só tem quem é alcançado pela mensagem da cruz. Glória a Deus! Efésios capítulo 2, a palavra do Senhor vai dizer que a graça do Senhor, ela nos, primeiro, posicionou. Segundo, ela nos ressuscitou. Terceiro, ela nos restaurou. Quando eu digo que a graça do Senhor nos posicionou, ao ouvir a palavra do Senhor, o teu estado de vida era um estado de treva. Você foi transportado das trevas para a maravilhosa luz. Segunda coisa, o teu estado agora é de estar vivificado. Ei, você não prestava antes de aceitar Jesus. Eu não prestava. Você também não. Eu era da bagaceira. Eu era do mundão. Eu era do forró. Eu vivia lá fora contando todos os dias. E um dia, quando eu ouvi aquela palavra, no dia 22 de outubro de 1999, estava na praia da Ponta da Areia, dançando forró, 6 horas da tarde. No final do dia eu estava entregando a minha vida para Jesus. Mas quando eu confessei a Jesus, naquele dia, eu me arrependi. Eu me arrependi porque eu fiquei questionando como é que eu conseguiria vencer o mundo agora estando dentro da igreja, porque eu era do mundo e muito envolvido com o mundo. Aí eu aprendi que uma pessoa, quando entrega a sua vida para Jesus, ele passa por alguns processos alcançados pela mensagem da cruz. Primeiro deles, nós somos regenerados. Olha! Antes você cantava o que não era bom, hoje você canta o que edifica. Antes você ia por lugares que não era luz, hoje você anda na luz. Isso é algo que não depende de ti. A regeneração, ela é, primeiro, bíblica, de Deus e espiritual. Quantos são regenerados? Olha mim. Então, crente, te anima, te alegra e prossiga servindo ao Senhor com alegria. Amém? Existem algumas coisas que a mensagem da cruz faz nas nossas vidas. E eu vou citar pelo menos duas. A primeira: quando você é alcançado de verdade,
mensagem da cruz, que você é regenerado, justificado, santificado e futuramente glorificado, você adquire algo que o reino de Deus te dá. Você passa a ter referência do reino de Deus aonde você está. Dentro da igreja, você é um crente bom, animado, se importa. Você não é aquele crente que olha para o pastor, vou estar lá só na hora do culto, não. Você faz o culto acontecer. Vocês aqui na igreja não são tantos, mas os que estão aqui trabalham para Jesus. Quem não prega aqui, levanta a mão. Isso, tem alguns irmãos. Isso. Ame essa igreja. Ajude o pastor Leonardo. Importe-se. Não gosto da igreja porque não tem porteiro. Vá ser o porteiro. Na igreja não tem de pé. Vá ser o pregador. Venha ajudar, venha trabalhar, seja multiplicador. Deus não colocou uma Peniel aqui à toa. Deus colocou uma Peniel aqui porque Ele tem um propósito para que o seu nome seja glorificado. Trabalha, gente, te anima. E quando a gente tem referência no reino de Deus, a gente tem referência no reino de Deus aonde a gente está. No trabalho, amém? Amém. Em casa, amém. Amém. A gente é crente na igreja, mas é crente em casa. A gente vem para o culto e leva Jesus para casa. É muito bom. É muito bom levar Jesus para casa. É quando você vai para casa depois do culto, você leva Jesus. E quando você leva Jesus para casa, a tua família é diferente. O teu casamento é diferente. Os teus filhos têm presença de Deus porque há luz, a presença de Deus. A gente observa hoje que há muitas pessoas que são crentes, mas o seu testemunho não tem relação com aquilo que ele prega, com aquilo que ele fala. Olha para mim, olha para mim. Em casa, você precisa ter referência do reino de Deus. As pessoas lá no teu quarto, lá na tua igreja, por onde você anda, precisa olhar para você e admirar você por ser uma mulher de Deus e um homem de Deus. Não pelo que você canta, não pelo que os seus pais são, mas por aquilo que você é, por ter um caráter de um homem de Deus, uma mulher de Deus, um homem que é abençoado por Deus, uma mulher que é abençoada por Deus. Pastor Leonardo, quando alguém me pergunta, pastor Carlos, qual é o tipo de homem de Deus que eu mais admiro? Eu não admiro o homem de Deus pela forma como ele prega. Pregar bem, muitos pregam. Para mim, pastor Leonardo, o senhor é um homem de Deus, não é pela forma como o senhor conduz a obra, e sim pela forma como o senhor trata a sua esposa e todos os senhores que estão aqui. Não adianta vir para cá da igreja e pousar de igreja em casa não prestar. Tem que prestar na igreja e tem que prestar em casa. Tem que cuidar, amar e respeitar na igreja. Tem que cuidar, amar e respeitar em casa. Porque qualquer coisa diferente disso é miguelagem, é perca de tempo, é história. Nós temos que ter referência no reino de Deus aonde nós estamos. Mulher de Deus para mim não é aquela que dança, que samba, que canta, que faça isso como uma forma, mas que isso não seja a divisão do seu caráter, porque performance eu posso ter, mas caráter eu vou desenvolver, eu vou construir. Aí você pensa comigo assim, eu chego assim e começo a dizer, vamos evangelizar, mas aí ele não dá exemplo. Um exemplo apenas. Qual que é o teu nome? Renato é uma bênção. Todo mundo acha o Renato com uma voz top, uma banda top. Mas o Renato é meio doidão, é meio desarrumado. Aqui a acolá chama o nome, anda com o celular o dia todo na mão, é doidão, gosta do Free Fire. E aí quando é no domingo, o pastor diz assim, vamos evangelizar. Aí o Renato chega lá na rua dele. Aí chega lá, e aí Daniel, como é que você está? Tudo bem? Tudo bem. Aí o Renato fala, Daniel, tu não quer aceitar Jesus como teu Salvador? Eu não quero não.
falta o Espírito Santo não, porque Ele está conosco e Ele é uma promessa nossa. É porque falta caráter. Falta mais caráter do que poder. Se me entendem, digo amém. Amém. Falta ter reverência, falta disposição, falta saber. Quando a mensagem da cruz nos alcança, eu não devo mudar apenas a minha roupa, eu não devo mudar apenas o meu sentimento, eu não devo mudar apenas a minha boca. E Deus sabe por que eu estou pregando isso. Eu devo mudar os meus valores, os meus princípios. Nós estamos vivendo um mundo tão doido que hoje ninguém confia mais em ninguém. Ninguém acredita mais em ninguém. A mãe pergunta para o filho: onde é que tu está, meu filho? Aí o menino diz assim: mãe, eu estou na casa do Roberto aqui. Aonde? Na casa do Roberto. Manda uma foto para eu saber se é verdade. Olha que relacionamento miserável é esse. Não tem confiança na palavra. Enquanto a Bíblia diz assim: é sim, sim, não, não. Qualquer coisa que passa disso vem de Satanás. E ponto final. Entenda uma coisa: os valores do reino de Deus não são coisas. O reino de Deus não são coisas. O reino de Deus são valores que estão dentro de nós. Estabelecidos dentro de nós. E as pessoas encontram esses valores na nossa vida. Pastor, eu estou na igreja há um tempo e eu não estou muito bem. Eu não tenho orado como tinha que orar. Não tenho feito como devo fazer. O que eu tenho que fazer para que eu volte a fazer o que eu tinha que fazer? Reconcilie-se o teu coração com Deus e seja útil, porque você não tem ideia do que Deus vai fazer na tua vida. Aleluia! Segunda coisa, eu vou citar para vocês. A mensagem da cruz, ela nos transforma. E a mensagem da cruz, ela traz ao nosso viver o dínamo pela obra de Deus. A gente ama, a gente se importa, a gente faz, a gente zela, a gente cuida, a gente melhora, a gente aperfeiçoa a cada dia mais. O dínamo pela obra de Deus. Se me entende, diga amém. Amém. O dínamo pela palavra, o dínamo pelo louvor, a ousadia pelo evangelizar. Porque Deus colocou você aqui nessa igreja para que você seja o instrumento multiplicador dela. A igreja tem referência de reino, a igreja tem referência de misericórdia, a igreja tem referência de milagre, a igreja é um lugar para toda a vida, a igreja é um agente transformador de vidas, a igreja é um lugar para você ser referência dessa transformação. Aonde você estiver. Eu não estou pregando só para quem é daqui, eu estou pregando para todos nós. Mude, melhore, proponha-se e Deus vai fazer muito mais. Amém? E Deus aqui chama Palmeiras dos Reis. E Deus vai mandar muitos anjos dos céus para evangelizar em Palmeiras dos Reis. Amém? Deus não vai mandar muitos anjos do céu. Aliás, Ele não vai mandar nenhum anjo do céu. Ele vai usar você para sair de casa em casa. Vamos lá ouvir a palavra de Deus. Ei, você é drogado, cachaceiro, você é doidão, violento. Aí ele entra aqui na igreja. O camarada vem assistir um culto. Ele pode ser o pior homem daqui de Palmeiras dos Reis. Mas quando ele ouve a palavra da cruz, que entra no coração, ele é transformado, torna-se uma nova criatura.